glorificado seja para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito bem-vindo para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, das Assembleias de Deus do Brasil. Neste próximo domingo, nós teremos as lições ministradas nas nossas congregações e você, professor, professora, desejo que tenha uma boa aula e você, amiga que deseja participar conosco, a partir das 9 horas em todas as congregações, em qualquer região de nosso Brasil. Estaremos estudando agora a lição número 10, aliás 11, que fala sobre o presbitério, o presbítero, bispo ou ancião. São expressões que se confundem na Bíblia em relação a este trabalho. Aqui nós temos o presbítero, bispo e ancião, que não estão inclusos dentro dos ministérios, 5 ministérios que a Bíblia fala. Agora, a sua atividade do presbítero, ela também, ao longo da lição, nós vamos verificar que ela se confunde com a missão pastoral. Vamos ler o texto base da lição de hoje. Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros. Vamos lá, a palavra de Deus também em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 e 2, que ele admoestou: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. E no tópico 1, a escolha dos presbíteros. No subtópico 1, significado da função dos presbíteros. O autor aqui da lição, ele possivelmente pegou no Wikipedia, a sua fonte de informação, que lá trata o significado do presbítero, é comparado a ancião, a senhor, a um supervisor, alguém que supervisiona atividades. E no cristianismo ela é tratada como um pastor, como um professor, como um líder, como um encarregado. Na Bíblia, nós entendemos, por todas as colocações que Paulo fez, de que o presbítero era, de fato, uma pessoa anciã, uma pessoa que fazia jus à experiência de vida para poder estar no lugar do pastor e, como pastor, cuidando das congregações. É uma missão extraordinária, uma missão maravilhosa. O pastor veio lá, o apóstolo fundou o trabalho, o evangelista ganhou as almas, e ali o pastor ministrando, e de repente o pastor precisa de pessoas para também, quando o rebanho, chamado de rebanho, quando o povo aumenta, de pessoas que possam fazer o trabalho que ele está fazendo, na mesma altura, no mesmo nível, ungir pessoas, orar, acompanhar, enfim, fazer um trabalho com responsabilidade de um pastor. E aí então começou a ser comissionado, já na igreja primitiva cristã, a função ministerial de presbítero. E aqui diz que um presbítero é alguém com maturidade suficiente para liderar uma igreja de forma sensata. E não havia distinção entre um presbítero e um pastor. E aí vem o pastor Freitag, ele trouxe assim um assunto para nós aí numa reunião de obreiros que nos balançou, eu não havia pensado nisso ainda. Ele, na escala de valores, não de importância de pessoas, mas da função, ele disse que, na sua concepção, o presbítero está ao lado do pastor e não o evangelista. Seria, na hierarquia, o pastor, depois o presbítero, evangelista, né? Ele não estava falando disso em ministério, porque o presbitério não está cotado como aqueles 5 ministérios. Mas, na forma como hoje está organizada a igreja, como ela se organizou já há muitos anos, é esse o pensamento. O assunto é pelo menos polêmico, há de se pensar. Veja bem, professor, professora, presbítero, a importância que a palavra de Deus dá a esta função tão especial, tão maravilhosa e também nem muito reconhecida de fato como a importância que ela tem.
Às vezes a gente ouve pessoas dizerem, né? Felizes da vida, ou alguns por vaidade mesmo. Orei por tal pessoa, ela me pediu oração e ela foi curada. E às vezes a gente traz para o púlpito da igreja as pessoas para testemunhar, porque elas vão citar o nome da gente, né? O pastor fulano orou por mim e eu fiquei curado. Só que antes de pedir para esse irmão, essa irmã, esse pastor, enfim, essa pessoa já pediu para o círculo de oração, pediu oração lá para o irmão que está lá no rádio, pediu oração para os seus parentes, a sua família está orando por ela. E quem ganha os lauréis é aquele cidadão ali, que às vezes se vale de uma oportunidade que nem merece que seja citada. Até porque quem cura mesmo, quem resolve o problema mesmo, é só o Senhor Jesus. E assim a mesma coisa o presbitério. Às vezes o presbítero não tem assim aquela valorização necessária, mas é ele que está lá levando a Santa Ceia para as pessoas, é ele que está lá ungindo os enfermos, indo nos hospitais, fazendo uma atividade às vezes paralela, o que é muito duro, o que é muito difícil para qualquer obreiro, ter uma vida secular, de onde ter que trabalhar para se manter e realizar a obra de Deus. Envolver o seu horário, às vezes com uma certa idade, enfim, com dificuldades, mas ele está lá fazendo o trabalho da obra do Senhor nosso Deus. Então, a gente precisa reconhecer aqueles que trabalham entre nós. No subtópico 2, a liderança local. Na verdade, continuando apenas o assunto, o presbitério, né, é um dos pilares da igreja. Aquelas pessoas que precisam estar amadurecidas. Não pode ser qualquer pessoa. Há algumas funções que se escolhe entre os membros, mas o presbitério, ele precisa não só por ser ancião, por causa de idade, por causa de cabelos brancos, mas pela maturidade, pela comunhão com Deus, pela vida íntima que tem com Deus, pela respeitabilidade diante da igreja, bom testemunho. Há critérios aqui dentro da Bíblia Sagrada que Paulo exortava aos seus liderados para que quando colocasse presbíteros, tinha que ter esses critérios profundamente sérios para ser representantes do Evangelho do Senhor Jesus, aonde quer que estivessem. Subtópico 3, as qualificações. Vamos ver algumas. Eu estabeleci aqui, tirado da Bíblia, naturalmente, não podemos tirar da nossa cabeça, qualificações de um presbítero. Apacentador de ovelhas. É um termo antigo, mas ainda se usa hoje em dia, que é de pessoas, de almas, né? Experiente na fé. Não pode ser um neófito, uma pessoa recém-convertida, cheia de vontade, enfim, de pureza, mas não tem experiência para, às vezes, enfrentar algumas situações, responder situações, resolver situações, intermediar coisas que precisam ser trabalhadas. Uma vida irrepreensível. Quer dizer, não tenha do que se envergonhar, não tenha do que ser acusado, não tenha do que as pessoas apontar o dedo. Ter uma única esposa. Não pode ter mais de uma, naturalmente. Ter uma esposa só, né? Os filhos devem obedecê-lo, honrá-lo e ter a mesma fé. Nossa, essa é uma coisa muito forte. O presbítero, ele tem uma exigência extraordinária. E é por isso que aqueles que são presbíteros qualificados precisam receber o carinho e o apoio da igreja. Não beberrão, quer dizer, não pode, aí, como desculpe o termo comum, encher a cara, né? Ficar bebendo demasiadamente, não beber. Não orgulhoso, não arrogante, talvez seja as coisas mais difíceis, porque às vezes a pessoa larga do cigarro, larga da droga, da bebida, mas não larga da vaidade, não larga do orgulho, aquelas coisas que estão lá dentro da gente, que se manifestam em momentos cruciais e que denunciam o nosso caráter, a nossa formação, a nossa estrutura, o nível de fé que nós temos. Não briguento, não violento, porque há alguns, né? Não sou capacho do diabo, comigo nem... Não é assim, né? Jesus deu um exemplo de humildade, Jesus deu um exemplo de não retrucar de forma humana, errada, carnal.
não ganancioso, quer dizer, não ávido por lucro e nem desonesto. Deve ser hospitaleiro, receber as pessoas. Não pode ser um presbítero em que terminou o culto, né, ninguém consegue conversar com ele, não recebe ninguém, é uma estrela, um popstar, quer dizer, ele só é o bom ali na congregação. Não, tem que ter essa capacidade de receber pessoas. Até porque apacentar é isso, é conviver com pessoas, né? Amar as coisas boas, ser justo, consagrado a Deus, disciplinado, convicto, fiel à palavra de Deus, capaz de ensinar. A pessoa tem que ter essa aptidão. Se não tiver condições de ensinar, pelo exemplo, pela vida e pelas palavras, não tem condições, né? E tem que ter condição de encorajar os irmãos. Porque há obreiros que a gente tem dificuldade de reconhecê-los como homens espirituais. Alguma crise surge no mundo, alguma crise surge dentro da igreja, uma situação difícil dentro da igreja, alguns obreiros, eles desestimulam. A igreja está tudo errado, nada funciona certo, Deus não opera mais, as coisas não... Quer dizer, ele desencorajando as pessoas. É preciso alguém que ensine a igreja de que mesmo em meio às tribulações, o Senhor Jesus está conosco. Se formos fiéis, vamos vencer em nome de Jesus. Tem que refutar os errados e opositores. Ele tem que ter essa condição de saber separar o certo e o errado e mostrar para a igreja quem está errado e não seguir o caminho dos errados. Ensinar a não seguir o caminho daquelas pessoas que estão erradas. Isso está lá em Tito, capítulo 1, versículo 8 a 9 e 1 Timóteo 3, 2 a 7. E aí? É pouca coisa? É claro que não. Mas é glorioso. Uma pessoa ter essas qualidades aqui, são pessoas que a gente quer estar ao lado sempre, quer conviver com esses presbíteros, com esses servos de Deus, tão ungidos e abençoados, e que a igreja tanto precisa deles. Tópico 2, a importância do presbítero. E aí vamos entrar já no significado do termo, né? Nós já tratamos aqui do significado literal de presbitério, mas a gente pode aproveitar até o versículo aqui posto pelo autor para expandir um pouco mais este assunto. O autor cita 1 Timóteo 4,14: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Claro que esse dom não veio do presbítero que ungiu Timóteo. Ele estava falando com Timóteo, seu filho na fé. E esse dom veio diretamente de Deus. Mas o Paulo estava querendo valorizar, reconhecer que os presbíteros estavam ali presentes. Eles vieram e ungiram Timóteo naquele ato solene, confirmado por Deus. A profecia também veio diretamente de Deus. O que nenhum dos dois teve assim a ver com a vontade dos presbíteros, foi de Deus. Mas a imposição foi uma confirmação. Paulo estava valorizando estes homens de Deus que exerciam essa função pastoral aqui. No subtópico 2, a atuação do presbitério, e no subtópico 3, a valorização do presbítero. Eles divulgavam, retificavam, confirmavam as orientações divinas ensinadas pelos apóstolos. Eles estavam lado a lado ali, ensinando, orientando a igreja, deixando os marcos. O Pedro chegou a dizer: eu sou presbítero junto com os presbíteros. Pedro o apóstolo, exercendo essa função. Os apóstolos exerceram essa função e que depois designaram outras pessoas para estarem ao seu lado. Então, apesar de não estarem ali listados nos dons ministeriais, eles têm uma função primordial no meio da igreja. Aqueles que ensinam a verdadeira palavra de Deus e cumprem seu ministério com amor, lisura e vida casta, devem ser acolhidos, respeitados e cuidados pelo povo, com uma preferência que os que ensinam e preservam a sã doutrina. Subtópico 3. Os deveres do presbitério. Primeiro, apacentar a igreja. O Pedro instruiu os presbíteros a apacentar o rebanho de Deus, disse Pedro, mas sem se sentirem donos das pessoas. Tem situações muito complicadas. Às vezes o diabo,
é aquele 8 ou 80. Eu fico muito preocupado com pessoas que são 8 ou 80. Quando a pessoa está querendo seguir a Jesus, querendo fazer a coisa certa, e não consegue, fica lutando, fica tentando, não consegue, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. O diabo fica dizendo para ele, você não é nada, você não vai conseguir, não adianta se esforçar, não adianta você buscar, você não vai ser como os outros, não vai conseguir ser fiel, você não vai conseguir vencer. Aí a pessoa, com a graça do Senhor, vai vencendo, sendo orientado, se santificando, se purificando. E aí quando ele chega num estágio de maturidade espiritual, em que ele começa a ser usado pelo Senhor, Deus começa a trabalhar na vida dele, o diabo usa outra estratégia, com a mesma pessoa. Olha como você é importante, olha como você é grande, você é essencial aqui. Se fosse você no lugar daquele outro ali, você faria melhor. Olha como as pessoas te ouvem. Quer dizer, e aí a pessoa começa a achar que ele realmente é o bom, e daqui a pouco ele se sente dono. Ele reparte com Deus. Agora já tem o direito de dividir com Deus a liderança. Agora não é só a voz de Deus que importa aqui. Não é só o que Deus pensa, eu também posso. É uma coisa meio que inconsciente às vezes, mas a pessoa ele se acha isso, responsável, importante. Você quer ver, é chegar num aniversário, é chegar numa data significativa, a pessoa, o tanto de vaidade que a pessoa traz para si por querer ser laureado, por querer ser valorizado, reconhecido acima daquilo que deve ser. Quer ter uma apresentação em que as pessoas lhe deem uma importância muito grande no aniversário, seja no que for. Eu já vi um líder, amigo meu, que sempre condenou tudo isso, essas honrarias, essas coisas que veio lá da vida secular para dentro da igreja. E hoje eu vejo ele recebendo essas honrarias e ainda divulgando nas redes sociais. Eu fico impressionado, eu fico muito triste de ver essas coisas. As pessoas começam a se sentir donos da igreja, começam a se sentir que realmente eles são bons. E às vezes não só se sentem donos para que as pessoas os honrem e valorizam só quem os honra, como também eles se sentem capazes de até perseguir pessoas, de até mexer no ministério de outras pessoas. Então Pedro estava aconselhando, não façam isso, não sejam assim. Tenham amor no coração de vocês, né? Ensinem a palavra de Deus, apacentem o rebanho de Deus, como aquelas pessoas que hão de dar conta do que estão fazendo diante de Deus. Você não é dono, você é um servo e vai dar conta do que está fazendo para Deus, né? Então quem cuida do que não é seu deve ter um cuidado especial como se o fosse. Subtópico 2, liderar a igreja local. A atividade do presbítero, ela, na verdade, ela está circunstanciada à igreja local, da sua região, da sua cidade. Ali ele vai estar estabelecido exatamente para isso que surgiram os presbíteros, para que os pastores, os apóstolos, fossem mais adiante, pudessem cuidar de uma região maior, pudessem estar circulando, visitando, como Paulo fazia. Então estabeleceu presbíteros para que a igreja não decaísse na ausência do apóstolo ali. Então, um dos problemas em que as ações do presbítero não atingem as respostas positivas é esta rotatividade, né, de lugares e de ambientes. Eu considero que é importante para as igrejas locais presbíteros encarregados locais, que são conhecidos da igreja, que a igreja vê neles homens de bem, com um testemunho maravilhoso especial. Porque às vezes essa rotatividade prejudica. Tira um presbítero daqui, coloca lá, tira um de lá, coloca ali, encarregado de congregação, e a igreja não conhece, não sabe quem é aquela pessoa. Vai levar um ano para conhecer. Então aí leva um ano, aí daqui a pouco troca de novo, e não tem o vínculo, não tem aquela resposta daquela pessoa que é da congregação. Pelo menos uma sugestão que eu deixo aqui, de que o presbítero seja extraído da própria congregação, onde ele convive, e não trazer de fora, porque é meu amigo, porque é homem que prega bem, porque tem dons. Não, tirar dali da congregação. É o que eu entendo desta forma assim. Liderança da igreja local. Subtópico 3, ungir os enfermos. É uma das funções do presbitério, né?
Disse lá a palavra de Deus, se alguém está enfermo, chame os presbíteros que vai ungir com óleo. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, e a oração da fé vai curar o enfermo. Que coisa extraordinária, hein? O presbítero, um servo do Senhor, ao ungir o enfermo, esse enfermo será curado, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé, né, vai salvar esse enfermo, aquele presbítero que tem fé, e os pecados da pessoa serão perdoados. Uma vez Jesus, a um homem que estava numa maca, em um culto, onde ele entrou ali pelo teto, que colocaram ele diante de Jesus, Jesus olhou para ele e amou a sua alma. Quando ele estava ali deitado naquela maca ali, paralítico, Jesus olhou para aquele homem, já não tinha salvação e não tinha saúde física. Jesus olhou para ele e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E logo em seguida, ele disse para que vocês saibam, né, que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecados como para curar. A ti te digo, levanta, anda, toma a tua cama e está curado. E ele também ficou curado do físico. Foi perdoado seus pecados, curado a sua alma. Jesus quis mostrar a importância daquilo que vem antes, que é a alma do ser humano. Primeiro ele se preocupou com a alma dele e depois curou o seu físico. Então, os presbíteros têm a mesma missão, a mesma função de cuidar da alma das pessoas e cuidar do bem-estar das pessoas. Verificar o coração, a situação, como eles estão, conversar, reconhecer a situação de cada um e orientá-los a seguirem a Jesus, a aceitarem Jesus, a reconhecer os seus pecados, a confessar os seus pecados, serem perdoados e serem também curados pelo Senhor Jesus através da oração e da unção. Para que as pessoas então possam reconhecer, sentir amor, um reconhecimento, ter confiança e liberdade com os presbíteros, eles precisam ver nele um homem de amor, que não pense que é dono da igreja. Eu estou recapitulando, que não seja ignorante, nem arrogante, nem ditador. Há muitos enfermos na igreja e esses devem se dirigir a uma pessoa idônea, responsável, de bom testemunho, cheio de fé e cheio de amor. Está autorizado biblicamente a ungir os enfermos e orar por eles, né? O presidente da convenção, aqui Tiago, né, foi quem citou as palavras que eu acabei de dizer, né? Que a oração da fé curará o doente e, se houver cometido pecados, serão perdoados. Aqui está o mistério glorioso, né, da vida em Cristo Jesus. Você quer aprender mais desta lição? Vá à Escola Dominical, EBD, agora no próximo domingo, às 9 horas, em qualquer das congregações da Assembleia de Deus. Principalmente, eu estou te convidando para as congregações da Assembleia de Deus do Vale do Rio dos Sinos, aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, para que você esteja presente e se torne um aluno, uma aluna da classe da EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por homens que o Senhor tem colocado nas congregações, aquelas pessoas de valor que estão ali exercendo esse ministério pastoral maravilhoso, ao lado do pastor, homens de confiança, homens maduros, experientes, cheios de fé, da graça e da unção do Senhor, que cumpre com responsabilidade, com amor e com carinho, o cuidado da igreja, como sendo o próprio Senhor Jesus cuidando do povo. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre os teus servos presbíteros e sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Professor, professora, amigo e amiga, muito obrigado por estar conosco nesse dia. E eu quero pedir que você nos escreva para ebdsaoleo@gmail.com. Também você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal EBD São Léo. Se inscreve ali, preenche os dados e clica no sininho, não esquece de clicar no sininho, para que você possa ser lembrado toda semana das lições da EBD que são disponibilizadas aqui neste canal. Quero te convidar também a curtir, você pode curtir ali a mensagem
se você está gostando e compartilhar nas suas redes sociais. Gostaria de ver essa semana você compartilhando lá no Facebook, no seu Instagram, enfim, no WhatsApp, para a sua família, para seus amigos e convidando os seus contatos a também se inscrever nesse canal que pode ser ouvido e conhecido em todo o Brasil, em todo o mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Conto contigo na próxima semana. Até lá, em nome de Jesus.